Que bênção. Olha, aproveitem, viu? Porque passa rápido. Esses dias eu estava com esse rapazinho aqui nos braços, né? Agora ele já tem 18 anos. E agora, na verdade, já é ele que consegue me carregar nos braços, né? Que as coisas, elas mudam. Queridos, nós estamos iniciando hoje uma série de estudos. Eu vou estar com vocês aos domingos e nós estudaremos juntos como ouvir a voz de Deus. Você vai se acostumar com esse tema, tá bem? Como ouvir a voz de Deus. A grande verdade é que nós estamos vivendo em um mundo onde nós temos tantas vozes, tantos barulhos, e muitas vezes nós nos questionamos, será que realmente, ou que verdadeiramente estamos ouvindo a Deus? Ou talvez alguém pode se perguntar, como é a voz de Deus, pastor? Como eu sei que é Deus que está falando comigo? E eu quero nesta noite olhar com você a oração mais corajosa que um ser humano pode fazer. A palavra de Deus nos diz em 1 Reis, no capítulo 19, o verso 12. Primeiro livro de Reis, o capítulo é o capítulo 19, o verso é o verso 12. Deixa eu aguardar você encontrar aí na sua Bíblia. 1 Reis 19, o verso 12. O texto bíblico nos diz o seguinte: e depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz com duas características. A Bíblia diz que era uma voz calma e baixa. Algumas versões usam a expressão que era uma voz suave. Uma das versões que eu estudei, eu encontrei talvez a expressão mais bonita que eu achei. Diz assim, a voz era como um sussurro. Sabe, algo para você ouvir bem de pertinho. Qual é o som mais alto que já foi registrado na história? Confere aí para mim, por favor, o passador, meu amigo. O som mais alto foi registrado no dia 27 de agosto. Obrigado. Deixa eu só conferir. Aí, agora deu certinho. Dia 27 de agosto de 1883. Pastores de ovelha, obrigado. Pastores de ovelha da região de Alice Springs, ali na Austrália, eles ouviram como a 3.500 quilômetros de distância, eles ouviram como 2 tiros. Imagina, eles estavam a 3.600 quilômetros de distância, mas mesmo assim eles entendiam que era como se tivesse 2 tiros fossem dados. Na verdade, era a erupção do monte, né? Agora acertei o local aqui. Era a erupção do monte Krakatoa, que é um vulcão na Indonésia, dia 27 de agosto de 1883. Para que você tenha uma ideia, esse barulho que aconteceu na Indonésia, ele conseguiu chegar até a região sul do Brasil, que dá cerca de 3.500 quilômetros, mais ou menos. É como se você soltasse um estrondo, ou fizesse um estrondo em Recife,
e esse estrondo atravessasse o oceano e chegasse em Lisboa, lá em Portugal. Esse é o som mais alto que já se tem notícia na história. Segundo o capitão de um navio, que acho que foi eu que fiz aí, dá uma conferida aí. Segundo um capitão de um navio que estava a 70 quilômetros do local da erupção, ou do local do estrondo ou do som, parte da tripulação, a 70 quilômetros de distância, parte da população ficou surda. Eles tiveram um momento ali como se tivesse, não conseguiam ouvir mais nada. Aí você pode estar perguntando, pastor, e qual o resultado disso? 36 mil pessoas perderam a vida nesta ocasião. 36 mil pessoas foram mortas por conta desta erupção. Tá? O capitão do navio estava a 70 quilômetros do local. Ele diz assim, olha, as explosões foram de tal violência que estourou os tímpanos da metade da minha tripulação. E ele chegou a dizer o seguinte, eu achei que fosse o dia do juízo final. O ouvido humano, ele tem alguns limites, tá? Se você levar o ouvido humano e colocar ele a 110, começar a colocar barulho, som, a 110 decibéis, a nossa pressão sanguínea, ela começa a mudar. Então, dependendo do som, se for uma música chamada assim, música mais calma, mas se tiver nessa altura, a sua pressão começa a baixar. Mas se a música for muito agitada, a pressão começa a subir. Se o volume chegar a 140 decibéis, o ser humano, ele começa a sentir enjoo, começa a sentir náusea, começa a sentir ânsia de vômito. Se você chegar a 145 decibéis, é eu que estou ruim aqui? Se você chegar a 145 decibéis, a visão humana, ela começa a embaçar. Você começa a perder a visão por conta do excesso de barulho. E se você chegar a 195 decibéis, nós começamos a correr o risco de ter os tímpanos, que é a parte interna dos ouvidos, estourada. O limite humano, o máximo que um ser humano consegue suportar é 202 decibéis. Quando o som passa acima disso, então leva o ser humano a óbito. Então há um limite suportável. O limite confortável é entre 60 e 70 decibéis. Esse é o que nós chamamos de um limite confortável, que você consegue ouvir bem sem precisar sem estar agredindo, então, os seus ouvidos, tá? Mas aí você pode estar perguntando assim, pastor, e para o outro extremo, qual é o menor volume que um ser humano consegue ouvir? O menor volume que um ser humano consegue ouvir é algo próximo a 15 decibéis, que é como se fosse um sussurro. Sabe quando alguém fala bem baixinho, que você quase que tem que encostar o ouvido na pessoa para conseguir ouvir o que ela está falando? Esse é o que nós chamamos de um sussurro. Então, se ele tiver abaixo de 15 decibéis, você dificilmente vai conseguir ouvir o que a pessoa está falando, ou o barulho que é feito. Por isso, nós, às vezes, nos assustamos. Quem tem animal em casa vai saber bem do que eu estou dizendo. Porque os animais, eles conseguem ouvir em
volume, né? Decibéis é a quantidade como você mede o volume. Os animais conseguem ouvir volumes mais baixos do que o ser humano. Por isso, às vezes, quando alguém está chegando em casa, o cachorro já começa a latir antes de você ver a pessoa. Ele já consegue perceber que algo está se aproximando. Mas nós, seres humanos, nós precisamos de pelo menos 15 decibéis para nós conseguirmos identificar o som. E esse autor, Mark Batterson, ele diz o seguinte: quando Deus quer ser ouvido, Deus costuma falar de que maneira? Em sussurro. Quando Deus quer ser ouvido, Deus costuma falar em sussurro. Se você for ao relato bíblico de 1 Reis, que nós estamos aí, o capítulo 19, a partir do verso 11, você vai encontrar que primeiro, a palavra bíblica diz assim: primeiro veio um vento forte, mas Deus não estava nele. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo, e Elias pensou que Deus estava, mas o Senhor também não estava no fogo. E aí o texto continua dizendo: e finalmente veio uma voz calma e suave, e ali estava quem? Deus. Você já começa a entender o grande problema que nós enfrentamos porque não ouvimos a voz de Deus. É porque tem barulho demais. Nós estamos vivendo dias onde nós acordamos e já começa a ouvir barulho. Tem sirene que está tocando, tem carro que está andando, e aí o liquidificador que muitas vezes é ligado na casa do vizinho, a batedeira e o celular que faz barulho. Então nós temos tantos barulhos, nós ouvimos tanta coisa e não conseguimos ouvir a voz de quem? De Deus. Guarde isso no teu coração. Se nós não estamos ouvindo a voz de Deus, é porque os volumes das outras vozes que nós ouvimos está alto demais. E quando eu falo barulho de outras vozes, eu me refiro a todas as outras vozes. Às vezes a voz a maneira que nós conversamos dentro de casa, porque nós conversamos às vezes muito gritado um com o outro, às vezes o volume da televisão, o volume do som, o volume do celular, é barulho demais. E aí nós não conseguimos identificar a voz de quem? De Deus. Sabe, amados, o termo hebraico para sussurro é o termo damamaham. E ele, na versão da Nova Linguagem de hoje, diz como sendo um sussurro calmo e suave. Quando eu estava preparando esta mensagem, eu lembrei que na minha época, nós tínhamos um hino que nós cantávamos. Eu acho que vão se lembrar que dizia assim, olha: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso deva um amigo, do grupo Logos, não é isso? Calmo, sereno e tranquilo. Deus, quando vai falar conosco, a voz de Deus é uma voz calma, é uma voz serena e é uma voz tranquila. Você se lembra quando Elias sobe ao monte com os profetas e ele vai zombar dos profetas? Ele diz agora para Baal: olha, para Baal você precisa gritar, porque Baal é surdo. Mas quando chega Deus, a palavra diz que ele simplesmente ora e Deus escuta. Pastor, por que isso é interessante? Porque muitas vezes, até mesmo como igreja, nós estamos fazendo barulho demais. Nós temos muitas vozes, às vezes nós fazemos programações e é barulho demais.
Só que nós temos muitos barulhos e poucas vezes ouvimos quem? A Deus. Continuando, a versão da Bíblia Viva diz que o termo hebraico é som de vento suave. Na Almeida Revista e Corrigida diz voz mansa e delicada. Então eu cheguei à conclusão que para Deus falar conosco, 3 elementos precisam existir. Se eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso primeiro de quê? Silêncio. Por isso que nós somos convidados, e eu sei que hoje nós temos dificuldade, por isso nós somos convidados a buscar a presença de Deus nas primeiras horas do dia. Porque as horas mais calmas normalmente são as primeiras horas. Quanto mais o dia vai passando, mais barulho vai aumentando. Por exemplo, esses carros de propaganda que fazem propaganda, eles têm um horário que eles podem trabalhar. Geralmente eles começam a partir de 8 horas da manhã, porque até esse horário entende-se que é um horário de descanso. Lá onde eu moro, lá você pode fazer barulho até às 22 horas, é o máximo. Depois desse horário, você pode estar com visita em casa, você pode estar fazendo festa, mas você não pode mais fazer barulho. Então, para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos de quê? De silêncio. Outra coisa, para nós ouvirmos a voz de Deus, nós estamos vivendo um mundo muito agitado. Nós estamos vivendo um mundo onde tem muito movimento. E para ouvir a voz de Deus, nós precisamos de tranquilidade. Tranquilidade. Muitas vezes nós queremos ouvir Deus, mas nós já chegamos na casa de Deus pensando ou preocupado com a hora que nós temos que ir embora. É lógico que Deus quer que façamos tudo com decência e ordem. Existe horário para começar, horário para terminar. Mas, queridos, muitas vezes nós estamos agitados demais e não conseguimos ouvir a voz de Deus. E não estou falando apenas na igreja, nós vamos estudar isso ao longo dos temas aqui, mas eu já quero acrescentar para você, muitas vezes em casa, nós vamos para ouvir a Deus, só que nós vamos apressados. Deus fala em meio ao silêncio, mas Deus também fala em meio à tranquilidade. Deus também, para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos de quê? Calma. Como Deus vai falar conosco se nós estamos agitados? Como Deus vai falar conosco se nós estamos extremamente apressados? Como Deus vai falar conosco se nós entramos na presença de Deus? Recentemente foi feita uma pesquisa entre os adventistas do 7º dia, e essa pesquisa mostrou que, em média, nós passamos até, no máximo, 15 minutos na presença de Deus durante as 24 horas do dia. Ou seja, nós vamos à presença de Deus apressados, já preocupado com a hora que eu tenho que sair. Para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos desses elementos: silêncio, tranquilidade e calma. Depois eu vou ensinar para você um chazinho que você pode fazer para aqueles que são agitados, né? Para nós termos... Tiago, acho que ele travou aqui, meu querido. Passa aí para nós. Acho que quando eu fico muito tempo sem passar, ele dá uma parada. Mas ao mesmo tempo que a voz de Deus é um sussurro suave, não existe nada mais poderoso no universo. Quando a Bíblia fala que Deus tem essa voz suave, mas a voz suave de Deus, lá em Salmo 107, verso 29, diz o seguinte: Ele acalma o quê? A tempestade, de modo que as ondas se acalmem. Quando Jesus esteve conosco, ele coloca esse salmo em prática. O relato bíblico diz que os discípulos estavam andando e a noite ali em meio era agitado.
As ondas eram bravias, o mar estava agitado, assim como nós, às vezes, na vida, nos leva à agitação, é muito barulho, nós temos que sair, temos que andar, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que cuidar de casa, é barulho demais, estamos agitados demais. Mas o relato bíblico diz que, de repente, Jesus se levanta e ele fala: mar, se acalma. E aquela voz, ao mesmo tempo suave, ela é tão poderosa, que o relato bíblico diz assim, olha, e levantou-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. O poder da voz de Deus, que nos alcança num sussurro, em uma oração muitas vezes cochichada, em uma oração que muitas vezes ninguém mais ouve, mas Deus pode ouvir. Deus pode ouvir. E esse Deus que fala de maneira suave, mas ele vem numa intensidade que é capaz de alcançar e resolver todos os nossos problemas. Mas talvez pode vir agora a pergunta no teu coração: por que Deus prefere o sussurro? Por que Deus prefere a tranquilidade? Por que Deus prefere a calmaria? Queridos, quando alguém vai sussurrar, ou quando alguém vai falar bem baixinho, o que você precisa fazer para ouvir essa pessoa? Chegar bem perto. Eu já fui visitar uma irmã enferma, quase no final da vida, ela quase não tinha voz. E para que a gente pudesse escutá-la, a gente tinha que colocar o ouvido bem pertinho da boca dela, para conseguir ouvir o que ela estava falando. Não sei se alguém já conversou assim. Mas, queridos, você agora já começa a entender. Quando a Bíblia diz que Deus fala em sussurro, Deus fala de maneira calma, Deus fala de maneira suave. Para ouvir a voz de Deus, o que eu preciso fazer? Estar pertinho de Deus. Não conseguiremos ouvir a voz de Deus se estivermos de maneira distante. Um outro autor, ele diz assim, olha, a voz do Espírito é tão suave que a menos que você esteja vivendo em perfeita comunhão com Deus, você jamais irá ouvir. Se eu e você não nos aproximarmos de Deus, se nós não chegarmos bem pertinho dele, Deus pode falar, mas nós não iremos ouvir. Por que não ouvimos a voz de Deus? Porque na maioria das vezes nós estamos longe de Deus. Nós temos dificuldade em ouvir a voz de Deus porque nós queremos ou nós mantemos um relacionamento distante, um relacionamento longe. E Deus está dizendo, meu filho, eu quero falar com você, eu quero que você ouça a minha voz. Mas para você ouvir a minha voz, você vai ter que chegar pertinho de mim. Você vai ter que se aproximar. Você vai ter que colocar o seu ouvido bem pertinho dos meus lábios, para que você possa ouvir o que eu tenho para dizer para você. Sabe, queridos, a grande barreira dos nossos dias, o grande impedimento de ouvirmos a voz de Deus é o excesso de barulho. E quando a vida se torna barulhenta demais, quando tem ruído demais, nós temos muitas frequências e nós não conseguimos identificar qual é a voz de Deus. Quando é Deus que está falando? Nós perdemos o senso de quem nós somos, porque nós estamos perdidos, é muita voz, é muito barulho, é muito movimento, é muita coisa. E aí muitas vezes eu não sei se eu sou pastor, se eu sou pai. Às vezes eu não sei se eu sou pregador, se eu sou professor, se eu sou esposo, e é muita coisa, é muita tarefa, e nós ficamos perdidos nessa imensidão, e nós perdemos o senso de quem nós somos. E uma vez que nós perdemos o senso de quem nós somos,
nós temos dificuldades em ouvir a voz de Deus. Nós perdemos a conexão com o nosso Criador. Dificilmente nós tiramos tempo de qualidade para ouvir ao Senhor. A chave para você e eu ouvirmos a voz de Deus é o silêncio. Se você quer ouvir a Deus, você precisa se aquietar. Você precisa tirar um tempo a cada dia para ficar quietinho. Ter um momento de calma. Esses dias eu visitei um irmão querido aqui. O irmão Mateus. E ele me disse assim: pastor, eu vou te levar em um lugar aqui na minha casa. Vem aqui comigo. E ele me deu um suco de maracujá antes, para eu ficar bem calminho. E nós entramos no quarto. E ele diz assim: pastor, aqui é o meu lugar de encontrar com Deus. Esse aqui é o meu cantinho, entre eu e Deus. Eu também tenho lá na minha casa um lugarzinho. Mas eu fiquei pensando, né? Queridos, quantas vezes nós temos espaço para tudo. Nós temos um lugar para a televisão, nós temos um lugar para o som, nós temos um lugar, mas não temos um lugar para estarmos com quem? Com Deus. Eu visitei uma outra irmã esse tempo atrás, e na casa dela, ela mandou construir, e na casa dela tem um cômodo, e nesse cômodo não tem nenhum móvel. Lá nesse cômodo só tem um carpete e algumas almofadas. Esse cômodo, ela disse: pastor, esse cômodo é o cômodo do meu encontro com Deus. Queridos, aí eu te pergunto, alguém assim ouve ou não a Deus? E aí a gente fica pensando: mas Deus não fala comigo, eu não escuto a voz de Deus, eu não sei. Mas por que Deus não fala conosco? Na verdade é porque tem ruído demais e nós não conseguimos escutar ou identificar qual é a voz de Deus. Por isso a Bíblia manda a gente descansar, manda a gente aquietar. O salmista, ele lembra no Salmo 46, verso 10, ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta, acalma. Para que eu e você ouçamos a voz de Deus, nós precisamos nos acalmar, nós precisamos nos aquietar. Passa para nós aí, Tiago, por favor. O próximo aí, querido. O mundo tem ruído demais. Nós temos dois extremos na comunicação. O primeiro deles é o ruído. E eu, colocando aqui, vocês viram que o máximo que um ser humano suporta de decibéis está 202. Se nessa altura para cima, normalmente a pessoa é levada à morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo tem criado tantos ruídos para que você e eu não ouçamos a voz de Deus. Nós temos hoje uma geração de cristãos que estão mortos espiritualmente. Eles morreram espiritualmente. Eles têm um nome no hall de membros da igreja, eles vêm aos cultos, assistem, mas não conseguem identificar a voz de Deus, porque eles estão apenas ouvindo os barulhos que esse mundo produz, os sons que esse mundo produz. Amados, nós precisamos entender que a voz de Deus é um sussurro calmo e suave. Nós agora no mundo, a palavra agora diz que os barulhos, o barulho mais alto andou 3.500 quilômetros. Mas para você ouvir a voz de Deus, você precisa chegar bem pertinho. Não tem como ter um relacionamento distante com Deus. Você precisa ter o teu momento de intimidade com Deus. Eu falo isso com a minha família, eu queria poder passar a minha experiência espiritual para minha esposa, para os meus filhos, mas não posso.
porque é algo entre você e Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa se aproximar de Deus. Nós não podemos viver da experiência do outro. Nós precisamos nos achegar. Os barulhos do mundo causam o quê? Náusea, cegueira, dor e pode levar a pessoa à morte. Mas, queridos, a voz de Deus é a voz que acalma a tempestade. Muitas vezes nós estamos agitados e estressados. E aí Deus chama a mim e a você, como Ele disse para os discípulos dele: ei, vem aqui, venha descansar um pouco. Mas, Senhor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar das atividades da igreja. Deus fala: filho, vem cá, eu quero conversar com você. Senta aqui, calma. Eu sou um desses que Deus tem que ficar brigando sempre. Porque às vezes a minha vontade é de levantar e sair correndo. E Deus falou: ô Ideraldo, vem cá, meu filho. Para um pouquinho. A minha mãe, ela já descansa no Senhor. Mas a minha mãe me ligava. É uma das coisas que eu sinto falta, porque a minha mãe me ligava praticamente todos os dias. E no último ano de vida dela, eu era o pastor dela. Aí tinha as vezes que ela me ligava e falava assim: olha, ela falava assim: hoje eu quero falar com o meu filho. Aí eu, tudo bem. Aí tinha outro dia que ela ligava assim: hoje eu quero conversar com o meu pastor. Aí eu já sabia que o negócio era mais sério, né? Mas a minha mãe me ligava. E ela dizia para mim assim: e aí, você já fez oração? Já estudou a lição? Já estudou a Bíblia? Já estudou a meditação? E eu falava: mãe, eu tenho 40 anos, né? Sou pastor. Mas, queridos, eu entendi a preocupação dela. Ela conhecia o filho. Muitas vezes, nós corremos o risco de trabalhar para Deus sem Deus. Porque nós corremos tanto que não paramos para escutar Deus. E aí Deus nos convida através, nós vamos entrar em detalhes mais durante esses domingos aí. Deus convida a gente para falar: olha, vem cá, aquieta um pouco, eu quero falar com você. Eu quero falar com você. O objetivo do barulho do mundo é criar no ser humano um pânico, é criar o caos. Não sei se vocês já viram pessoas que quando elas saem, principalmente quando eu era dos desbravadores, e a gente vai para a reunião no domingo cedinho, né? E aí a gente tinha um hábito, e muitas vezes eu estava indo para a reunião, e algumas pessoas estavam saindo da festa, porque haviam passado toda a noite de sábado, e algumas delas se olhavam, a pessoa parece que estava transtornada, havia passado a noite toda ouvindo aquele barulho, às vezes um som que é quase insuportável, e você olha para a pessoa, parece que ela está transtornada. Porque os barulhos desse mundo geram o quê? Pânico e caos. Mas, queridos, a voz de Deus, ela gera duas coisas: intimidade e comunhão. Lembra do título dessa mensagem? A oração mais corajosa. A primeira pergunta que eu faço para você essa noite é: você está disposto, você está disposta a diminuir os volumes deste mundo para ouvir a voz de Deus? Você sabe qual é o ruído que tem atrapalhado você de ouvir a voz de Deus? Talvez aquilo que tem atrapalhado você é algo que é bom. Talvez você está até fazendo coisas boas. Mas Deus está chamando você para quietar. Filho, para. Calma. Eu quero falar com você. Eu quero conversar contigo. E você sai apressado, levanta de manhã, vai para o trabalho, correndo. Não tem tempo para conversar, para parar. Você às vezes senta para comer e você não tem tempo sequer para dizer: Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor coloca à minha disposição. Você vai deitar para dormir e é tanto barulho que você não para agradecer pelo que passou durante o dia.
Sabe, amados, Deus está chamando a mim e a você, dizendo assim: filho, vem cá, reclina aqui no meu ombro, para um pouquinho, você está correndo demais, você está muito acelerado. E aí Deus está dizendo: filho, vem cá, chega bem pertinho, porque eu quero falar com você. Sabe qual é a oração mais corajosa que nós podemos fazer? É a oração que Samuel um dia fez. E é engraçado porque Deus falou com ele durante a noite. E Samuel disse para Deus, quando ele foi pela terceira vez a Eli, ele disse assim: volta lá, e quando Deus te chamar, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pastor, o que eu preciso fazer para ouvir a voz de Deus? A primeira lição que nós aprendemos é que nós precisamos chegar pertinho de Deus. Você precisa silenciar as outras vozes. Quais são as vozes que estão ocupando a tua mente e o teu coração? Quais são os barulhos que você tem ouvido? Talvez sejam as músicas que você ouve, talvez os gritos, porque você dentro de casa só fala gritar. Talvez seja os filmes, as séries, as novelas, não sei, você sabe o que tem impedido eu e você de ouvirmos a voz de Deus. Você precisa entender que para ouvir a voz de Deus, você precisa se aproximar de Deus. A voz de Deus é uma voz mansa e suave. E aí você pode encostar a tua cabeça nos ombros do Senhor e dizer: fala, Senhor, o teu servo está te ouvindo. Quantos querem fazer esta oração comigo esta noite? Amém? Então fique em pé, eu quero orar também. Talvez para alguns de vocês, assim como para mim, vai ser um desafio. Porque às vezes eu preciso acordar de madrugada, sabe? E aí eu vou conversar com Deus. E tem vezes que eu estou tão cansado, às vezes eu estou tão cansado que o sono me pega. E eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já dormi ajoelhado. Mas esses dias eu vi uma frase que me chamou a atenção. A frase dizia assim: olha, nunca vi um pai bravo porque o filho dormiu no seu colo. Esses dias eu brinquei com os meus filhos, mas uma brincadeira sadia, né? Eu disse para eles assim: olha, como eu queria que eles ainda fossem pequenos para que eu pudesse colocar eles para dormir. Muitas vezes, quando eles eram pequenos, eu colocava eles bem pertinho de mim para eles dormirem. E às vezes, tudo que nós precisamos é chegar bem pertinho de Deus para nós ouvirmos a voz. Ah, pastor, e se eu estiver dormindo? E se eu dormir? Fique tranquilo, fique tranquilo. Você estará dormindo no melhor lugar do mundo. Pai, essa noite nós começamos a entender o que precisamos fazer para ouvir a Tua voz. E nós entendemos, Senhor, que a Tua voz é uma voz suave. Nós precisamos nos aproximar do Senhor, precisamos chegar bem pertinho do Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um de nós que aqui estamos. E o Senhor sabe o que tem nos impedido de aproximar, de colocar a cabeça no teu ombro, chegar os ouvidos bem pertinho para ouvir a tua voz.
que nós lhe pedimos, Senhor, é que o Senhor nos dê força e sabedoria para tirar tudo aquilo que impede de ouvirmos o Senhor falando conosco. Pai, esse mundo tem barulho demais. Só que o barulho desse mundo produz agitação. O barulho desse mundo nos incomoda. Nos deixa exaustos, cansados. Oh Senhor, mas a Tua voz poderosa acalma o nosso coração. Nós vamos agora voltar para os nossos lares. Nos dê o privilégio de ouvirmos a Tua voz durante esta semana que está começando. Por amor do Cristo Jesus. Amém. Na próxima semana, nós continuaremos, no próximo domingo, nós continuaremos dentro dessa temática. Como ouvir a voz de Deus. Convido você para nós estarmos juntos então, no próximo domingo, 19h30. Que Deus abençoe cada um de vocês e dê a vocês uma feliz e abençoada semana. Não saia sem dar um abraço em alguém, tá bem? E desejar a essa pessoa aí, olha, uma boa noite para você, uma feliz semana.